Bom dia. Hoje vamos ler o capítulo 25, que trata dos vícios que paralisam. Os vícios são hábitos de pecado repetidos que acabam dominando as pessoas que os comete. Assim, o Catecismo da Igreja Católica. O pecado cria uma propensão ao pecado. Gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam inclinações perversas que obscurem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam ou ainda ligado aos pecados capitais que a experiência cristã distinguiu seguindo São João Cassiano e São Gregório Magno. São chamados capitais porque geram outros pecados, outros vícios. São o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula, a preguiça ou a assídia. Queria partilhar com vocês mais uma história do Padre Rufus que mostra que o que pode acontecer quando alguém se deixa levar pelo vício. No caso deste homem, o alcoolismo que está ligado ao pecado da gula. Aconteceu durante a semana de Páscoa, enquanto eu ia até as casas que fazem parte da minha paróquia para abençoar esses lares, que eu bati na porta de uma delas, toquei a campainha, mas não obtive resposta. Os coroinhas que estavam comigo disseram: Padre, não entre nessa casa, aí mora um alcoólatra. Respondi-lhes: sei disso, mas ouvi dizer que ele melhorou e que ele, inclusive, inscreveu-se no grupo de alcoólicos anônimos. Naquele mesmo momento, a janela da casa vizinha abriu-se e uma mulher apareceu e me disse: Padre, não vá nessa casa, o homem que mora aí é um porco, sua casa está um chiqueiro. Se eu fosse como antes, teria ido embora. Mas, depois que tive o meu encontro com Jesus de maneira tão pessoal, eu não era o mesmo. Então disse aquela senhora: minha boa mulher, eu não vim simplesmente abençoar construções. Eu vim abençoar lares. Continuei batendo a porta até que a abriram. Eu reconheci aquele homem, era uma das pessoas mais brilhantes que viviam por ali. Pertenciam a uma das famílias mais proeminentes de Bombaim. O seu sobrinho era professor do seminário, sua sobrinha era provincial de uma congregação religiosa, e ele havia se tornado como que a ovelha negra da família devido ao alcoolismo. Depois de abrir a porta, ele se desculpou pela demora. Quando entrei em sua grande casa para ministrar a bênção, percebi que ele realmente vivia como um porco. Seus olhos avermelhados, cabelo despenteado, sua casa parecia mesmo um chiqueiro com fezes e vômitos por toda parte. A não ser pelos shorts, estava praticamente sem roupas. Na casa já não havia móveis. Depois de dar a bênção e já de saída, refleti sobre quanta tristeza ele tinha causado à sua família. O casamento fora destruído, perdera seus bens e havia se tornado pobre. Voltei-me então para ele e, cheio da compaixão de Jesus, falei-lhe com autoridade: espero que você possa mudar. Foi tudo o que eu disse: espero que você possa mudar. Deus ouviu o que eu disse. Jesus ouviu cada uma das minhas palavras. Maria ouviu esse meu clamor. E o homem, voltando-se para mim, chamou: eu quero mudar. Diga-me como. Nunca me esquecerei daquelas palavras. Eu não sabia o que fazer, já não sabia o que responder. Mas Deus, que tudo sabe, já estava ali presente. O Espírito Santo conduziu o meu olhar para o canto daquela sala onde havia uma estátua do Sagrado Coração de Jesus. Com os olhos fixos naquela belíssima imagem, eu intimei: quero que você diga, quero que você prometa a Jesus que a partir desse momento você não vai mais beber nem sequer uma gota de álcool. Até hoje, não sei como aquelas palavras foram saindo da minha boca. Só posso dizer que só foi o Espírito Santo. Ele é o responsável. Somente o Espírito Santo poderia colocar tais palavras na minha boca. Eu havia acabado de entrar na renovação carismática e senti-me compelido a conduzir aquele homem para uma oração com Jesus. Em primeiro lugar, uma oração de arrependimento.
Essa foi a primeira coisa, o arrependimento. Depois, há uma oração em que perdoava as pessoas que o feriram. Em seguida, uma oração em que renunciava a todas as práticas ocultas das quais ele havia praticado. Por fim, uma oração em que convidava Jesus para que entrasse em seu coração e o enchesse com o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu. Ao sair da casa, eu estava de volta ao normal. E se naquele momento alguém me perguntasse: você acha que sua oração ajudou aquele homem em alguma coisa? Eu certamente teria dito: acho que não. Mas Deus ouviu a oração que fizemos. Deus ouve o nosso coração. Ele sempre nos ouve. Em todos esses anos de ministério, eu nunca vi uma oração que não tenha sido respondida. Um ano mais tarde, eu e outros 4 padres na nossa paróquia fomos convidados para uma festa numa casa famosa. Havia gente por toda parte. O anfitrião dessa festa levantou-se e disse: vocês devem estar perguntando por que eu os convidei para essa festa. Qual é o motivo para festejarmos? Também deve estar se perguntando por que estamos servindo somente refrigerante e suco. Ele continuou: porque um ano atrás um padre veio até esta casa. À medida que ele continuava a contar, meus cabelos se arrepiavam. Ele estava se referindo à visita que ele fez exatamente um ano atrás. O homem havia ficado firme à promessa que fez a Jesus. A partir daquela oração, da minha oração de um ano atrás, ele não havia mais colocado uma única gota de álcool na boca. As orações são sempre respondidas, sempre respondidas. Pouco a pouco, aquele senhor foi formando um grupo de ex-alcoólatras e mais tarde recebeu os agradecimentos do presidente da Índia por seu trabalho com eles. Incansável em sua missão, ia em busca de alcoólatra de Bombaim. Tornou-se um grande escritor, um grande palestrante, um grande ator. Você pode imaginar quão forte era o testemunho dele? Sempre terminava seu discurso com 2 frases. E é com elas que também eu quero concluir essa história. Dizia: eu agradeço a Deus, meu Pai, que me deixou cair até as valetas de Bombaim. Se eu não tivesse chegado a tal ponto, nunca teria sabido o quanto Deus Pai me ama. Existe esperança, não há pessoa, por mais grave que sejam os vícios das quais ela esteja vivendo, que não consiga superar esses vícios com o auxílio da oração. A luta contra os pecados capitais deve ser agora e por toda a nossa vida, uma luta que travamos em cada instante, e para isso Deus nos deu como auxiliar o nosso santo anjo da guarda, que nos dará santas inspirações e nos advertirá quando estiver em risco de cairmos em pecado, ajudando-nos a nos libertar dos vícios. Vale-nos também o grande socorro do anjo São Miguel, do arcanjo São Miguel. Acompanhemos a graça dada por ele a Santa Eudóxia, mártir do início do cristianismo. A grande caridade de São Miguel resplandeceu para com Santa Eudóxia, a célebre pecadora e depois grande penitente e finalmente mártir de Jesus Cristo no século II, sob o reinado do imperador Trajano. Oriunda da Samaria, veio morar em Heliópolis apenas com a finalidade de viver com maior liberdade as suas depravações. Convertida por meio do monge São Germano, e após distribuir aos pobres as suas riquezas acumuladas às custas dos seus obscenos trabalhos e libertando seus escravos, passou, antes de receber o batismo, 7 dias num quarto em jejum e oração, sem ver ninguém, conforme ordem do santo monge. Ele foi visitá-la, como ela tinha pedido, e logo que ela o viu, eis os favores de Deus pelas mãos de São Miguel, disse ela em voz alta. Agradecer a Deus, meu Pai, pela graça que Ele me concedeu. Apesar de eu não ser digna, passei os 6 dias do meu retiro chorando os meus pecados e cumprindo exatamente todos os devotos exercícios que me precavestes. No 7º dia, prostrada com o rosto no chão, eu me vi, de repente, circundada por uma grande luz. Vi, ao mesmo tempo, um jovem vestido de branco, com um mar sereno, que, pegando a minha mão, me levantou até o céu, onde me pareceu ver uma multidão de pessoas vestidas como ele, as quais, mostrando uma extrema alegria de me ver, me parabenizaram, pois um dia faria parte da mesma glória.
Enquanto eu estava inteiramente ocupada na visão, eu vi um monstro horrível que se lamentava com Deus com gritos horríveis, porque ele lhe havia tomado uma presa que por tantos títulos era dele. Foi quando uma voz vinda do céu o afugentou, dizendo que agrada à bondade infinita de Deus o ter piedade dos pecadores que se arrependem fazendo penitência. A mesma voz, me dando esperança de contar com uma particular proteção pelo resto da minha vida, ordenou ao meu condutor, que entendi ser o arcanjo São Miguel, de me recolocar no lugar onde eu me encontrara. E de fato estava esta nova samaritana foi tão valorosamente protegida por São Miguel que depois de uma vida penitente e santa, acompanhada de tantos milagres e estupendas conversões, nela triunfou finalmente a graça de Jesus Cristo, quando foi decapitada por ter confessado a fé cristã no dia 1º de março de 114. Pois é isso. E vamos à oração. Santo anjo da minha guarda, a qual Deus me deu como auxiliar, nesse momento de aflição e angústia que me instala em minha vida em decorrência dos vícios, vinde e socorrei-me. Dai-me santas inspirações para que eu seja liberto de todos os vícios e esteja atento para não ofender nosso Senhor com os meus pecados. Amém.